Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula de Química Orgânica resolvendo um exercício que fala sobre isomeria. Bom, vamos lá. O número total de isômeros com a fórmula molecular C3H6Br2 é igual a... Como é C3, ou seja, a gente tem aí 3 átomos de carbono aqui nessa estrutura, a gente pode já montar os 3 carbonos, colocar aqui os 3, e pensar onde a gente pode colocar os 6 hidrogênios, né? Observem que a gente tem aqui, ó, 6 hidrogênios e 2 bromos, tá? A gente não tem como montar então ciclos. Por que não? Porque ó, o número de ligações máximas que a gente consegue montar aqui, ó, sendo uma cadeia aberta, são 8 ligações. E a gente tem 8 substituintes. Observem, eu vou aumentar a fórmula aqui do lado, ó. C3 são os 3 carbonos, H6 e Br2. Como a gente tem 6 hidrogênios e 2 bromos, ou seja, um total de 8 ligantes aí nos carbonos, significa que com a cadeia aberta a gente consegue colocar esses 8 aí. Mas se a cadeia fosse fechada, vamos colocar aqui uma cadeia fechada, a gente só conseguiria ligar 6 substituintes. Como tanto o bromo como o hidrogênio só vão fazer uma ligação, tá? O bromo porque ele só precisa compartilhar um elétron para ficar estável e o hidrogênio também, então não tem como a gente fazer isso com um ciclo fechado, beleza? Não, né, com essa fórmula molecular aqui, beleza? Então, ó, vamos lá, primeira estrutura. A gente pode até colocar mais algumas estruturas aqui e tentar variar entre elas. Vamos colocar 3 estruturas aqui, aí depois a gente pensa se aparecem outras pra gente. Então, ó, estão 3 estruturas aqui. Vamos lá, na primeira eu vou colocar os 2 bromos no mesmo carbono. Na segunda eu vou colocar um bromo num carbono e o outro lá na outra ponta. Na terceira eu vou colocar um bromo aqui no meio e um bromo lá na outra ponta, tá? Observem que se estivesse nessa ponta ou se estivesse nessa ponta o desenho, daria na mesma. Afinal, eu posso rotacionar a molécula, só girar ela, e essa molécula, ou num caso de eu desenhar aqui ó, o bromo, vai dar na mesma, tá? Então tomem cuidado com isso, de não começar a criar muita molécula aí aleatória. O que mais dá para fazer? Aí, ó, no meio eu não coloquei os 2 bromos, então dá para mim colocar um bromo em cima e um bromo embaixo, dentro da mesma estrutura, né? Então, e aí o resto a gente colocaria os hidrogênios. Deixa eu ver. É isso. Não tem mais nenhuma outra molécula que a gente conseguiria montar. Pelo visto são só 4 estruturas, ó. Aí o resto eu vou colocando os hidrogênios aqui. E aí eu deixo para vocês de tarefa, não é uma tarefa não, senão é sacanagem, né? Eu ia falar assim, para vocês tentarem encontrar uma outra estrutura, mas não tem, tá? O máximo que vocês podem fazer, pessoal, é rotacionar essas moléculas para montarem outras estruturas. Tipo assim, vai ser a mesma molécula, vai ser a mesma estrutura, só que desenhada de uma forma diferente, pode parecer que é outra estrutura, pode parecer que é outra molécula, e não é, tá? Lembrando que aqui são ligações do tipo simples que nós temos, ou seja, elas rotacionam no seu próprio eixo, né? E a molécula também pode ser girada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa estrutura aqui, ó, são 4, tá? O exercício já acabou aqui, então letra C4. Só que eu vou dar um exemplo para vocês. Essas ligações simples, elas rodam. Então eu poderia girar ó, essa ligação aqui. Esse bromo que está aqui, se eu desenhar ele na posição desse hidrogênio e o hidrogênio na posição dele, é a mesma molécula, tá? Então eu poderia fazer essa estrutura aqui, ó, e o bromo aqui em cima e o outro bromo aqui. Aí você vai falar, é outra estrutura. Não é, é a mesma estrutura daquela ali de cima, tá? É a mesma estrutura, essa daqui, dessa de baixo que eu estou montando aqui agora, ó. Pô, mas o bromo está numa posição diferente. Ele está ligado ao mesmo carbono, é a mesma estrutura, tá bom? Aí também dá para fazer. Você pegar uma molécula dessa aqui, ó, e girar ela, tá? Então, por exemplo, o bromo está nessa ponta aqui, né? Eu colocar ele nessa ponta aqui, bromo aqui. E esse carbono e esse bromo que está aqui embaixo, eu vou e coloco ele aqui em cima, por exemplo. Poderia ficar lá embaixo também. Aí você fala, é outra estrutura. Não é, é a mesma estrutura que a gente tem aqui, só que eu girei essa estrutura, tá?
Se você gerou uma estrutura, ela é a mesma molécula, é a mesma estrutura. Não é considerado um isômero, tá? Isômeros são quando a gente tem a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes. E você tem que observar se essa estrutura não é igual a outra e você só gerou ela, tá bom? Então, basicamente é isso. Essas em azul são as 4 estruturas possíveis. A alternativa correta é a letra C, C de casa. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios sobre isomeria. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.